Olá, boa noite, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Hoje mais uma super live em novo horário, 9h30 da noite. A gente está experimentando alguns horários, né, para ver qual que funciona melhor, o pessoal curte mais. Hoje, mais uma vez, dois convidados muitíssimo especiais, muito especiais mesmo, dois ídolos meus. Ana Paula Henkel, eu conheço já há muitos anos, eu tenho uma ligação muito forte com o vôlei, né, tenho uma irmã que jogou vôlei, sou cunhado de um campeão olímpico, o Carlão, né, que foi campeão olímpico em 92 em Barcelona. Eu bati uma bolinha também na quadra, joguei um pouquinho na praia. Ana Paula Henkel, medalhista olímpica, né, uma super campeã, 3 títulos do Grand Prix, títulos na praia. E de repente a Ana, eu comecei no esporte, fiquei 14 anos no esporte, fiz o super vôlei, entrevistei a Ana naquela época, ela jogando. E vê-la, Ana, como uma analista política, tão articulada, com tanto conhecimento, né, com tanta argumentação, com tanta informação, é um prazer, é uma honra. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. E Benê Barbosa, eu já citei o Benê outro dia numa live, acho que o Benê é o cara, para mim, pelo menos dos que eu conheço, que mais entende de armamento, né, de tiro, é aquela pessoa que conseguiria convencer até o mais desarmamentista dos desarmamentistas. Ele tem argumentação muito forte para convencer qualquer um, né, que legítima defesa é uma liberdade individual, é um direito que a gente tem que ter. Mas não se preocupem, hoje o papo não vai girar só em torno, né, de armas, da posse, do porte de armas, absolutamente não é isso. Claro, é o assunto principal, mas a gente vai falar muito mais do que isso. Vamos falar de liberdade, né, de liberdades individuais, vamos falar de um Brasil melhor, com mais justiça, né, com menos criminalidade, com menos impunidade. O Benê tem um discurso muito bacana sobre isso, diz que o Brasil não é um país violento, é um país com criminalidade alta e muita impunidade. Isso precisa mudar, né? Então vamos destruir algumas mentiras, vamos destruir a desinformação, vamos questionar um pouquinho o tamanho do Estado, né? E esse controle todo que ele tem sobre todos nós, e cada vez mais, isso me preocupa muitíssimo. Então, Benê, Ana, muitíssimo obrigado por estarem aqui comigo. E eu vou começar falando um pouquinho daquela reunião ministerial do dia 22 de abril, né, que acabou sendo divulgada por ordem do Celso de Mello, do STF, e tem uma fala do presidente Bolsonaro que eu selecionei aqui, e eu vou começar, Ana, me desculpa, ladies first, mas hoje eu vou começar com o Benê, e eu tenho um roteirinho mais ou menos fechado. A gente começa falando um pouquinho sobre essa declaração do presidente Bolsonaro naquela reunião ministerial, e ele disse o seguinte: se eu fosse ditador, eu desarmaria a população, como todos fizeram no passado, antes de impor a sua respectiva ditadura. Um povo armado jamais será escravizado. Então, Benê Barbosa, que é um grande especialista em armamento, ele começa falando não do armamento em si, das armas em si, mas da tentativa de controle sobre elas, né? E o Benê, é um profundo conhecedor, como eu disse, né, de armas e dessa política pesada de tentativa de controle das armas, de desarmamento. E aí eu vi uma palestra sua em que você conta um pouquinho essa história, né, como no século XX, por exemplo, e um pouquinho no século XXI com Hugo Chávez, mas Stalin, Hitler, Mao Tse-tung, Pol Pot, Hugo Chávez, né, todos ditadores, e todos com essa preocupação, Benê, de tirar as armas da população. E o objetivo parece muito claro, né? Obrigado pela presença. Imagina, poxa, eu que agradeço, um prazer, sou seu fã, te acompanho faz muito tempo aí, e é uma honra para mim estar aqui hoje. Sobre a Ana, não preciso nem falar, né? A gente já teve alguns eventos juntos aí, é sempre um prazer. E, infelizmente, Lacombe, falta muito, né, essa visão, de uma forma geral, ao brasileiro de associar a arma ou a possibilidade de você ter armas à liberdade e não à criminalidade, à violência. Isso não tem nada a ver, né? Diferente do americano, né? O americano tem lá a segunda emenda e ele entende muito mais profundamente, né, o quanto está vinculada a ideia, né, de uma população que possa ter armas de fogo e a mesma liberdade dessa população. Não é à toa que na segunda emenda você tem lá, na Constituição americana,
Na primeira emenda, você tem o direito garantido à liberdade de expressão, o direito à escolha da sua religião, né, ou de religião nenhuma, né, o direito de propriedade. E na segunda emenda, você tem o quê? O direito da população ter armas de fogo para, se necessário for, defender essas outras todas as liberdades. Porque, no final das contas, em última instância, é isso que acontece pelo mundo. E como você mesmo bem citou, né, a gente tem muitos exemplos, né, no mundo, na história do mundo, sobre isso. E isso, aliás, em tempos bíblicos, né? Se você for pegar a Bíblia, você vai encontrar, né, o momento que os filisteus desarmam os israelitas, proíbem a fabricação até de implementos agrícolas, para que eles não possam preparar armas nessas mesmas ferrarias, né? Ou seja, é o desarmamento como uma necessidade, né, para impor a sua vontade à população. Essa fala do Bolsonaro, que foi extremamente deturpada, né, como se ele estivesse propondo que se armasse a população para se levantar contra governadores, prefeitos, medidas sanitárias, o que é uma inverdade, né? O que ele disse foi muito claro, né? Essas medidas que foram adotadas, restritivas de liberdades fundamentais, né, desprezando qualquer opção individual, né, elas foram adotadas, foram aceitas pela grande parte da população de uma forma absurdamente pacífica, né, ou passiva, melhor dizendo, né, ou seja, as pessoas aceitam as restrições da liberdade de uma forma muito tranquila no Brasil, né, sem qualquer tipo de contestação. A partir desse momento, você percebe que realmente, né, é muito fácil, se você tiver um governo ditatorial, autoritário, é muito fácil impor essas restrições para a população, né, como já aconteceu tantas vezes no mundo. Ana, o Benê citou aí a segunda emenda à Constituição Americana, né, que garante ali o direito à população, aos policiais à legítima defesa, né, com arma de fogo, se for o caso, né? Como é que é? Mas assim, vocês têm o federalismo nos Estados Unidos e que os estados têm autonomia, né? Então você tem estados que têm a posse e porte de armas, outros não têm, em que o acesso é restrito, né? Como é que se dá essa divisão, mais ou menos? Como é que é o panorama nos estados em que a arma ela é mais acessível, naqueles que é proibido? Como é que você traçaria esse panorama nos Estados Unidos? Lacombe, primeiro um prazer, né? A gente se conhece há tantos anos, né? Através do esporte, a gente sempre se cruzou aí nas quadras, nos estúdios, Olimpíadas. Então, hoje eu diria que você tem um papel fundamental no jornalismo do Brasil, numa coisa importantíssima que é exatamente quebrar a espiral de silêncio que muitos conservadores e liberais são colocados, que fatos são colocados, estatísticas são colocadas, tudo isso, a história é colocada nessa espiral do silêncio. Então, eu quero deixar aqui o meu agradecimento para você estar desempenhando esse papel tão importante nessa quebra aí, né, dessa espiral do silêncio. E o Benê é um mestre, né? Um prazer estar aqui, sempre estar do lado dele. É o norte para se falar de arma e liberdade nesse sentido. O Benê é o norte. Lacombe, a gente pode voltar, inclusive, na própria história dos Estados Unidos, dentro da Revolução Americana. A segunda emenda ela existe porque, dentro da Revolução Americana, houve tentativas dos britânicos exatamente de confiscar as armas dos colonos, né, das milícias. Então, existe uma batalha muito famosa, a Batalha de Lexington e Concord, que os britânicos foram para Lexington para pegar dois dos líderes ali dos Filhos da Liberdade, né, o Samuel Adams e o John Hancock, e dali eles iam para Concord, porque eles souberam que as armas dos colonos estavam lá. Então, eles foram para lá para tomar as armas, tomar a pólvora e, assim, conter a rebelião, né? E a segunda